E olha, gente, a Controladoria Geral da União pode retirar o sigilo sobre o cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro já nos próximos dias. Bolsonaro já afirmou em diferentes ocasiões que não se vacinou contra a Covid-19. Durante o seu governo, o ex-presidente decretou sigilo de até 100 anos de algumas informações relacionadas a ele, entre elas o seu próprio cartão de vacinação. O sigilo foi decretado depois de pedido de acesso ao cartão de vacinação de Bolsonaro, feito pelo jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópolis. Ao jornalista, a Presidência da República informou que o decreto foi barrado porque os dados dizem respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem do presidente da República. Além do cartão de vacinação do ex-chefe do Executivo, serão divulgadas também informações sobre o processo administrativo contra o ex-ministro da Saúde, o deputado Eduardo Pazuello, as visitas de filhos de Bolsonaro ao Palácio do Planalto e também os gastos com as famosas motocicletas. Eu vou discutir justamente esse tema com o nosso time, Fábio Piperno, Jorge Serrão, o nosso Nelson Kobayashi e hoje mais uma vez aqui com a gente, Alan Gani. Alan, vamos tentar entender o que está acontecendo e principalmente se há algum tipo de irregularidade nessa história de se colocar sigilo num cartão de vacina. Boa tarde. Pois boa tarde, Paulo, boa tarde à bancada aqui, boa tarde a toda a nossa audiência. É um absurdo, é um revanchismo, viola o direito à privacidade. Veja que eu já acho um absurdo a vacinação obrigatória. Isso fere o Tribunal de Nuremberg, né? Que você não pode injetar uma substância no seu corpo contra a sua vontade. Eu tomei vacina, o meu cartão de vacinação está absolutamente completo, inclusive a da Covid. Agora, se a vacinação obrigatória, o passaporte vacinal já é um absurdo diante de todas as circunstâncias e o que veio a público depois em relação às vacinas, agora violando o direito de privacidade da pessoa, do cidadão Jair Bolsonaro, é mais um absurdo. Me parece que é muito mais um revanchismo e uma tentativa de condená-lo por alguma coisa que a gente não sabe bem o que é. O Piperno, você concorda com essa afirmação do Alan? E eu queria muito entender de vocês o porquê se colocar sigilo num tema como esse, se publicamente ele já disse que não tomou a vacina, Piperno. Boa tarde, Paulo, os colegas, a nossa audiência. De fato, o que intriga é realmente essa questão do sigilo de 100 anos, né? E que acabou, de certa forma, virando uma prática muito comum em diversos atos do governo, mesmo aqueles mais triviais, banais, como, por exemplo, a visita da manicure da primeira-dama. Depois, a gente também viu essa questão do sigilo blindar, por exemplo, encontros do próprio presidente Bolsonaro e de outros integrantes do governo com aqueles pastores lá do Pastorgate do ano passado, aquela turma ligada aí, aquelas fraudes lá do Ministério da Educação. Agora, de fato, esse é um assunto que acho que chama muito mais atenção pela curiosidade e pela má prática. Eu acho que um governante transparente, ele poderia mostrar isso, sabe? Eu acho que ele poderia tornar público isso, dar publicidade, né, a essa questão da vacinação. Em alguns países, por exemplo, isso é exigido. Eu passei agora no começo do mês pelo aeroporto de Baradas lá na Espanha, você é obrigado a mostrar o teu cartão de vacinação para entrar no país. Então, veja, para alguns ambientes, o presidente, a dúvida que isso provoca é como é que o presidente negociou a entrada dele. Ou, por exemplo, aquela questão na ONU, há 2 anos, a Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2021, quando também ele teria alguma dificuldade para circular e tudo mais, aí fez lá um teste antes, não tinha Covid, então pôde circular, aí ele não queria usar máscara, que era uma exigência lá do local. Depois houve aquele encontro um pouco constrangedor com o Boris Johnson, que falou, bom, eu tomei vacina, 2 doses, por sinal, da Pfizer, que eu acho uma boa vacina, mas foi de fato uma opção dele, isso, por mais que eu condene, é uma opção pessoal, mas de qualquer forma, eu acho que isso pode
na mais extrema das hipóteses, causar ou não, um dano político, mas eu não vejo, por exemplo, qualquer indício de algo fora da lei em relação a isso. Mas tem, acho que um ponto interessante, né, Piperno, nessa história, porque nós estamos aqui baseados na fala do ex-presidente da República de que ele não tomou. Agora, meu ponto é justamente esse, Nelson. E se ele tiver tomado, como é que fica? Eu acho que, na verdade, tanto faz se tomou ou não tomou. Primeiro, boa tarde, Paulo, Alan, Serrão, Piperno, toda a nossa audiência. Eu digo que tanto faz se ele tomou a vacina ou não tomou, justamente porque este é um dado sensível. Esta é uma informação privada que ele pode se reservar a divulgar e a não divulgar. A opção dele foi de colocar sigilo sobre uma informação reservada, né? E aí há um erro, por esse mesmo motivo, da Controladoria Geral da União de divulgar este dado que é privado, diz respeito à intimidade. Aliás, todos os dados que dizem respeito à saúde de alguém, inclusive as vacinas que essa pessoa toma ou não, são dados sensíveis. Porque se a gente admitir que a Controladoria Geral da União pode revelar se o presidente tomou ou não tomou vacina, então a gente tem que admitir que a Controladoria Geral da União revele os prontuários médicos de qualquer governante. Não só se ele tomou vacina, mas quais são os remédios que o presidente da República toma? Será que ele faz uso de medicamento controlado? Será que ele tem consultas contínuas com determinado especialista? Porque qual é o interesse público da população em geral em saber dessa informação tão privada de alguém? Eu não fico revelando se eu vou em um médico, se eu tomo um remédio ou não. Vocês também não. O público que nos ouve, nos assiste, também não. E por que é que o presidente tem que ficar revelando uma informação privada? A regra geral na administração pública é o da transparência. Aliás, é um princípio da administração, está disposto no artigo 37 da Constituição, o princípio da publicidade. Mas, princípio da administração pública, ou seja, daquilo que é da coisa pública. Isso não é coisa pública. Vida privada não é coisa pública. Nem coisas privadas que estão no âmbito da intimidade e nem coisas de segurança nacional. A do presidente se encaixa aí nas coisas privadas que não devem ser reveladas. Mas, ô Nelson, deixa eu só fazer uma provocação a você no seguinte sentido. Acho que a grande discussão que está em torno desse tema, eu quero ouvir o Serrão também sobre isso, é justamente pelo fato do presidente Jair Bolsonaro, no início daquele processo, ter feito um discurso muito ofensivo à vacinação, ter feito vários e diversos questionamentos e ter dito em público que não se vacinaria. O ponto que eu acredito que o debate público esteja focado agora é numa possível mentira do ex-presidente. Ou seja, quando você se refere que não há nenhum tipo de interesse público nisso, você não acha que há um interesse público real nisso? Um presidente da República vir a público e dizer: não tomei vacina. E está no direito dele. Nós não estamos questionando o direito de se vacinar ou não vacinar. O meu ponto é o seguinte: como é que publicamente se faz uma coisa e no sigilo se faz outra? Vamos lá, Paulo. Na verdade, é um passo atrás aí. Quando o presidente Bolsonaro deu aqueles discursos, que são discursos infelizes, que não colaboraram para a manutenção da saúde pública geral, realmente, quando ele deu aqueles discursos, ele não estava discursando para que as pessoas não se vacinassem ou para que as pessoas se vacinassem. O discurso era para que as pessoas tivessem liberdade de se vacinar ou não se vacinar. Por isso é que é irrelevante o fato dele ter tomado ou não a vacina. Significa, tenha tomado ou não, que ele exerceu a sua liberdade, ou de se vacinar, ou de se não vacinar. Essa é a questão, é um passo anterior, a gente tem que dar um passo atrás para falar sobre isso. Não é sobre tomar ou não tomar, é sobre ter liberdade. Eu não concordo em nada com isso, nem com o discurso aqui já dito pelo Alan. Eu acho que a saúde pública está acima da saúde individual, porque quando a pessoa não se vacina, ela não está colocando em risco só a própria saúde, ela está colocando em risco a saúde de todos com quem ela convive. Ela pode pegar esse vírus e pode transmitir a alguém que tem uma comorbidade, tem uma questão de saúde que vai ser muito mais grave para essa outra pessoa. Então, mais uma vez dizendo, não concordo, mas eu sei que quando ele fazia aqueles discursos, não era para estimular ou a vacinação ou a não vacinação. Era para estimular o exercício da liberdade de se vacinar. Vamos lá, deixa eu provocar mais um pouco vocês, meu querido Serrão. 8 de dezembro de 2021, fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, abre aspas: da minha parte, eu não tomei vacina e não vou tomar. É um direito meu e de quem não quer tomar. Até porque os efeitos colaterais e adversos são enormes. Fala de 8 de dezembro de 2021, Serrão.
Saudações, meus amigos, meus amados haters, quem vacina e quem vacila, recado para todo mundo, né? E hoje é dia do repórter e foi uma pergunta de um repórter, um questionamento de um repórter, de um colunista político que causou toda essa celeuma que estamos vendo agora estourar sobre essa questão do cartão de vacina de Bolsonaro. Esse assunto tem que ser tratado sob vários aspectos. Vamos tentar abordá-los ao máximo no tempo mais reduzido possível. Ponto 1. No Brasil, existe uma Lei Geral de Proteção de Dados em vigor que garante ao indivíduo toda a sua proteção a seus dados pessoais que não devem ser expostos se a pessoa não quiser ou não aceitar. Então, nesse caso, divulgar o dado do presidente da República pode ferir, sim, a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um aspecto que pode ser levado em conta. Outra questão. Bolsonaro declarou publicamente que não se vacinou. Se ele vacinou ou vacilou por não ter tomado, a questão é dele. Ele teve todo o desgaste político em função disso. Ele jogou no tema, como já lembraram muito bem aqui, a questão da liberdade. O direito de você escolher se você quer ser vacinado ou não. Mas isso também mexe com outros aspectos, porque a questão da saúde pública, ela não é só individual, ela tem que atender também a um interesse coletivo. Mas tem a própria polêmica sobre a tal qualidade da vacina, que isso já deu confusão, já tirou gente do ar, já censurou, já causou o diabo. E eu não vou entrar nesse mérito idiota da questão. Agora, o ponto desse caso todo é: o presidente da República tem direito de deixar dados sob sigilo durante tanto tempo? O Brasil tem mania de guardar a coisa tratar a coisa pública de maneira sigilosa. Isso não é uma questão agora do Jair Bolsonaro, não. Todo mundo faz isso. Todo mundo da administração pública brasileira esconde as verdades. Então, o princípio da transparência, que está lá no artigo 37 da Constituição, quase ninguém nos poderes da República cumpre aquilo que está lá. Quase ninguém nos três poderes, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Então, esse é o problema. E aí a gente tem a discussão de um tema em que a hipocrisia acaba falando mais alto do que a verdade dos fatos. Então, tudo tem que ter muita calma. A gente tem leis aí que estão batendo cabeça. Você tem a Constituição, diz que tem um artigo 37 que pode divulgar tudo, mas tem uma Lei Geral de Proteção de Dados que diz que para o indivíduo, se ele não quiser que divulgue, não tem que divulgar. Aí tem a Controladoria Geral da União, que quer fazer agora demagogia política com aquilo que Bolsonaro botou em segredo. Tem coisa certa e tem coisa errada. Eu acho que a maioria de segredinhos não deve existir, mas a polêmica está instaurada. Parabéns ao repórter que gerou essa confusão toda. A imprensa serve para isso, gerar polêmica e debater os assuntos sob todas as óticas. E depois, cada um que tire a sua conclusão. Muito bem. Meu querido Piperno, eu não sei você, mas eu senti Alan, Nelson Kobayashi e Jorge Serrão não identificando o grande ponto da questão, que é justamente uma possível mentira do ex-presidente da República. Eu quero entender de vocês o seguinte: se ele não tomou a vacina, e eu concordo plenamente com os discursos, tanto do Alan, do Nelson e do Serrão, em relação à liberdade que as pessoas têm de escolher ou não. Não estamos discutindo isso aqui no programa. Estamos discutindo um discurso público de um político voltado para a base específica dele, com um discurso absolutamente ofensivo, algo que ele vai lá no escurinho do cinema e faz diferente. Obviamente que essa é uma possibilidade, nós verificaremos diante da abertura de sigilo. É isso que eu quero entender de vocês e, por enquanto, ninguém me explicou. Então posso ir para o quebra-pau? Gostei da tua provocação, é ótimo. Mas eu já não quero provocar vocês de jeito nenhum, mas vocês não estão me convencendo hoje. Mas eu já disse isso, eu disse que a divulgação pode causar dano político a ele. Vejam, primeiro, em relação à questão da liberdade do presidente tomar ou não vacina, claro que é uma questão de foro íntimo e claro que a partir do momento em que ele revela que ele não tomou vacina por opção pessoal, por liberdade, escolha, enfim. Ele, como um influenciador no auge, naquele momento em que a Covid chegou a matar 4 mil pessoas em um único dia aqui no Brasil, a posição dele é muito ruim. Mas eu também acho que o presidente da República não é obrigado
a mostrar a carteira, a revelar, dar publicidade à carteira de vacinação dele, que é um documento, né, íntimo. Então, veja, Então você concorda que a CGU está errada nisso? Em revelar. Em revelar, eu concordo sim, não. Piper, não vou falar um negócio pra você. Tem dia que eu acho que você é de esquerda, tem dia que eu acho que você é meio confuso, hein, Piper? Não tem nada. Veja, ninguém é obrigado... tá coerente. Veja, ninguém é obrigado a mostrar esse tipo de documento. É um documento que ele vai lá, guarda da forma mais íntima possível. Agora, o que está errado, o que provoca toda essa curiosidade é ele pegar um documento como esse e blindar esse documento com 100 anos de sigilo. Aí é óbvio que qualquer um, inclusive um bom repórter, vai falar: puxa vida, se isso está cercado por 100 anos de sigilo, o que será que tem de estranho nisso? Qual que é o sigilo? O que pode ter estranho nisso? Por favor. É ele ter feito a vacinação. O que o Kobayashi trouxe aqui, o presidente, e eu concordo, ele não desincentivou a vacinação. Em nenhum momento ele falou: não se vacinem. Então não há nenhuma incoerência nisso. Ele simplesmente falou: olha, eu sou a favor que vocês tenham a liberdade de se vacinar ou não, e ele é contra o passaporte vacinal. Isto não é incoerente com a decisão dele de se vacinar ou não. Meu querido Alan Gani, me perdoe interrompê-lo, mas eu gostaria muito de poder fazer essa provocação aqui. Dizer que a vacina da AIDS não é desincentivar as pessoas a tomarem vacina? Não, isso foi uma manipulação na imprensa. Isso daí foi uma manipulação, distorceram, pegaram uma frase Vamos conversar sobre isso. Eu quero entender sobre isso, porque para mim... E apagar a reportagem, hein? O que é mais grave, porque a manipulação estava lá. Eu tenho até, enfim, num trabalho que eu estou fazendo isso documentado, e apagar a reportagem. Isso aí foi manipulado fora de contexto. O fato dele estabelecer a menor relação possível que fosse já era um desserviço tremendo. Era, sim, parte do negacionismo científico que parece que tomou conta não só do presidente, mas... Desculpe interrompê-lo, meu querido Alan Gani. Farei isso mais vezes, por favor. Não, eu acho que não há incoerência nenhuma, né? Ele não desincentivou. Até porque, Paulo, o Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo. Bateu a União Europeia e bateu os Estados Unidos. Tem estatística disso daí. Isso não seria possível sem o crivo do governo federal. Então, no final das contas, o que ele disse, o que ele não disse, na prática, houve uma vacinação em massa. Eu acho que essa discussão é uma tentativa de revanchismo e de imputar algum tipo de crime inexistente a ele. Nelsinho, por favor. Paulo, eu vou voltar sobre essa questão da CGU liberar esse dado sensível aí. É um precedente terrível. Terrível para um lado, mas é muito bom para o lado da oposição, né? Porque se abre o sigilo para falar sobre os dados sensíveis do ex-governo, acredito que deve estar aberto para divulgar os dados sensíveis do presente governo, que também gosta de sigilo. Gosta de sigilo, por exemplo, sobre quem é que esteve presente na festa da posse. Não, é claro que é. Já caiu esse sigilo, Nelson. Mas por pressão, mas da mesma forma que o Bolsonaro foi lá e colocou sigilo, que agora estão revelando, lá na festa da posse também foi colocado sigilo. Aí por ordem do presidente alguém fala que tirou. Por ordem da presidente? Sim. Não, por pressão. Não. Outra coisa, se é público, se deve ser público, quem é que visita as pessoas lá no Palácio da Alvorada, talvez agora a gente também deva saber quem é que vai ficar frequentando lá o Palácio da Alvorada. Não só o presidente, para a senhora primeira-dama também. A ex-primeira-dama Michele recebia o cabeleireiro, o pastor, a amiga que é militante dos direitos da pessoa com deficiência. Eu acredito que a atual primeira-dama deve estar recebendo lá os arquitetos, né? As pessoas que vão lá reformar o palácio, pessoas que estão lá vendendo móveis caríssimos para o novo Palácio da Alvorada. Então, a gente tem que começar a ficar atento também com os dados sensíveis deste governo. Bem. Se não tem privacidade para o anterior, também não tem que ser... Serrão, para fechar, só um minuto, Piperno, pela ordem aqui. Serrão, para a gente fechar, se você quiser chamar o VAR, eu tô com saudade. Vou chamar o VAR e vou fazer a alegria de Paulinho Sapatênis, que senão não pode, né? Você jogou uma polêmica que eu gostei. Eu tenho que atender a sua sanha de polêmica. Vamos lá. Bolsonaro. A Michele Bolsonaro revelou publicamente que se vacinou.
Então, vamos lá, qual é a lógica? Por que que você, que disse que não tomou a vacina, criou um sigilo para o seu documento sobre a vacinação? É claro, tem todo um respeito à liberdade individual, tem toda essa questão legal por trás. Mas vamos lá, vamos na questão da estratégia política. Do que adiantou colocar em sigilo de 100 anos essa porcaria desse documento? Essa é a pergunta que eu faço. Não cabe 100 anos, não cabe esse tipo de sigilo. Foi estupidez estratégica. Você já tinha dito que não tomou a vacina, então, ponto, você não tomou a vacina. O que custava você pegar e mostrar o seu cartão e dizer, não tomei mesmo e ponto? Isso já tinha te causado todo desgaste político, a oposição não utilizou, não foi pelo seu lado da liberdade, a oposição pegou pelo fato de você não ter tomado vacina, você estava incentivando o povo brasileiro a não tomar vacina e agindo como um mau exemplo, não tomar vacina. Esse foi o discurso que venceu e te derrotou eleitoralmente. Então, toda vez você tem que analisar a coisa do ponto de vista estratégico. Então, vamos lá, se agora pegam o seu cartão e revelam que no seu cartão você tomou a vacina porque teve que viajar, fazer alguma coisa, como é que fica a história? E se você for pego aí, se o documento desmentir o que você declarou publicamente? Então, esse risco tem. E correr esse risco politicamente agora é pior, vai gerar mais gozação da oposição que quer atacá-lo por tudo. Agora, de prático, para que serve essa discussão? Para nada, só para esconder que o governo Lula não está fazendo ainda o que deve fazer. Mas valeu. Agora, Piperno, do ponto de vista político, o próprio presidente Jair Bolsonaro também já se arrependeu de ter falado tudo isso, né? Segundo ele, sim, disse lá uma entrevista ao Washington Post, né? E não deveria ter dito que falou sobre a Covid e que o Ministério da Saúde deveria ter sido, de fato, o porta-voz de todos aqueles temas envolvendo a pandemia. Agora, eu acho que, veja... mas vou chamar o VAR também para essa, hein? Bom, conclui aí. Mas eu acho que é óbvio para mim que não há crime nenhum cometido pelo presidente da República em relação, por exemplo, ao seu cartão de vacinação. A questão é que isso pode ou não causar um prejuízo político caso alguém descubra que por algum motivo ele tenha tomado uma vacina. Mas isso vai ficar restrito ao campo dos danos políticos e nada mais que isso. Eu tenho muito mais curiosidade para saber, por exemplo, nessa questão dos sigilos que devem ser, levantados segundo a CGU, em relação às decisões do alto comando militar sobre, por exemplo, o general Pazuello. O general Pazuello, para quem não se recorda, ele participou de uma manifestação política. Tá com ranço do Pazuello, hein, Piperno? Essa semana já é... Eu quero saber o sigilo do BNDES financiando ditadura comunista por aí. Mas isso aí, Alan, esse sigilo, se foi ou não levantado, o governo que saiu disse que abria a caixa preta, ele teve 4 anos para fazer isso. Mas no caso do Pazuello, o encontro, a reunião do alto comando das Forças Armadas que tomou a decisão de absolvê-lo foi revestida também de sigilo. E isso pode ou não gerar punições. Isso pode. Não o cartão de vacinação do presidente da República. Isso tem veja, muito isso bem. É grave do ponto de vista político, senhores, mas não da lei. Deixa eu só pedir para vocês serem bem breves, que a gente tem uma pauta extensa hoje. Bem breve. Nelson, em seguida, o Serrão pela ordem aqui dos pedidos. Vamos lá, para a gente fechar, tiro curto. Vai ser muito rápido, é só para falar que era um problema que não existia, que o presidente Bolsonaro pegou com a mão, criou, inventou esse problema. E outra coisa, o Piperno falou que ele se arrependeu, deu uma entrevista a respeito de como o Ministério da Saúde tocou a questão das vacinas na época da pandemia, né? Tão quanto se arrependeu em relação ao Ministério da Saúde, pode ter se arrependido em relação à decisão de tomar uma vacina. Por isso aqui pode ter dito que não tomaria ou não teria tomado e depois pode ter se vacinado, inclusive para viajar. Ele está nos Estados Unidos, não sei se há alguma exigência, enfim. Então é possível. Muito bem, Serrão, para fechar. Ponto gravíssimo que a gente nunca pode esquecer. A questão da Covid, o combate à Covid no Brasil foi politizado de maneira irresponsável. O presidente da República foi alvo de uma ação no Supremo Tribunal Federal para que o Ministério da Saúde não tivesse capacidade total
de controlar a questão, de gerenciar a questão da Covid. Essa responsabilidade foi amenizada em nome da federação, essa federação que não funciona, mas estados e municípios tiveram a tal autonomia que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal. Um caso como esse era de responsabilidade total do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para ditar as políticas de cima para baixo. Muito bem. Bolsonaro não teve essa possibilidade. Então, esse é um dado também que atrapalha demais o que ele fez.